O Vasco estreia fora de casa na Copa do Brasil, rumo ao bicampeonato. Milhões entrando nos cofres do clube. Vai ajudar na contratação de um atacante. E atenção, um futuro investidor na compra da VascoSAF terá mesmo que dar algum dinheiro à 777 ou à EICEP? Você vai entender. Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta só da Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Torcedor, vem aí a Copa do Brasil. Competição milionária. A CBF vende os direitos de transmissão, toda a publicidade que envolve a competição, as placas ao redor do campo, tudo é da CBF. Ao contrário do que acontece no Campeonato Brasileiro, onde ela deixa para que os clubes possam vender os direitos de transmissão. Na Copa do Brasil é diferente, ela vende esses direitos. Em contrapartida, ela paga cota alta para cada clube. Inclusive as despesas com os deslocamentos, essas despesas também são por conta da CBF. Quanto é que o Vasco vai receber para participar do primeiro jogo, que será fora de casa? Vou falar já já. O Vasco ganha mais ou menos R$1,5 milhão apenas para participar da Copa do Brasil. Avançando para a próxima fase, mais R$1,8 milhão. O Vasco estreia fora de casa. Contra quem? Sorteio vai definir hoje o adversário. E o Vasco poderá enfrentar Souza da Paraíba, Tocantinópolis de Tocantins, o São Raimundo de Roraima, Maringá do Paraná, Cascavel de Santa Catarina, Pouso Alegre de Minas Gerais, o Asa de Arapiraca, Alagoas, União Rondonópolis do Mato Grosso, Porto Velho de Roraima e o Águia de Marabá do Pará. É interessante o Vasco enfrentar um clube mais próximo do Rio de Janeiro para ter uma viagem menor. Pouso Alegre de Minas Gerais seria interessante, Cascavel de Santa Catarina, Maringá do Paraná. Mas o sorteio acontece hoje. O Vasco estreia, repito, fora de casa. Em caso de empate nesse jogo, a partida vai para os pênaltis. É uma mudança de regulamento em relação ao ano passado. Na segunda fase, o sorteio de hoje, o chaveamento vai definir se o Vasco joga em casa ou fora. Também jogo único em caso de empate, disputa por pênaltis. A partir da terceira fase é que teremos os jogos de ida e volta. Bacana? Sobre a VascoSAF, atenção, o doutor José Humberto traz um detalhe interessante. O Vasco precisa ingressar na justiça para que um futuro investidor não pague nada a 777, muito menos a EICEP. Estamos acompanhando aí esse litígio entre Vasco e 777. Sabemos que o julgamento no Tribunal de Justiça foi adiado, sem data ainda. Também que a arbitragem está paralisada, vamos colocar assim, porque faltam árbitros. Enfim, esse litígio não tem data para acabar e sequer um horizonte aí de forma clara e transparente para que saibamos quais os caminhos que estão sendo tomados por esses processos arbitrais ou um processo judicial. Os processos, eles são sigilosos, são confidenciais, vamos dizer assim. Tudo em sigilo, não temos acesso. A SAF do Vasco, ela tinha como controladora a 777. E sabemos das notícias aí mundo afora de irresponsabilidades em gestões no futebol. E a justiça brasileira até alterou, né, o controle da SAF aqui do Vasco, colocando o Vasco Associativo no controle, já que o Vasco Associativo assumiu o controle, teve acesso a todas as contas, movimentações e eventuais prejuízos praticados pela 777. Inclusive é relatado, temos a notícia, da elaboração de um relatório ou dossiê que apresenta as falhas na gestão da 777
E daí vem um questionamento: por que não cobrar ou apurar perdas e danos, os prejuízos que foram causados pela 777 ao Vasco SAF e colocar isso na conta processual lá da arbitragem e também mostrar isso no Tribunal de Justiça ou, se necessário, ingressar com uma ação própria de responsabilidade, perdas e danos em face da 777. Porque, veja, pessoal, se apurado um valor e perdas e danos da 777 com o Vasco SAF, isso tem que entrar na conta numa eventual negociação de um investidor. Como, vejam só, pagar as ações da 777 se ela eventualmente se tornará devedora da SAF? A SAF merecerá ser reparada por perdas e danos e prejuízos de toda ordem, pessoal. Seja com valores, seja com apostas que não foram feitas, sejam de valores que foram inexplicavelmente enviados para fora, ou a situação que deixou para o Vasco quanto a contratos que deveriam ser cumpridos, isso nós só teremos acesso se houver um relatório. Afinal de contas, a 777 foi irresponsável na gestão do Vasco? Se foi, onde está esse relatório? Ele é confidencial? Ele é sigiloso? Não pode ser mostrado? Onde estão essas contas? Onde estão esses prejuízos para que a torcida possa ter acesso e a própria gestão atual da SAF esclareça se a 777 será cobrada por prejuízos, eventualmente, praticados e gerados na SAF do Vasco. Onde está o relatório? Onde está essa apuração? Por que ainda não apareceu? E se tiver, por que o Vasco ainda não manifestou isso? E também, né, se o Vasco irá se manifestar quanto à eventual reparação, né, buscará uma reparação para esses eventuais prejuízos e como pretende se manifestar quanto a esses pontos lá no procedimento arbitral e também no processo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Porque, na opinião do professor Luiz Alberto, isso faz toda a diferença e fará toda a diferença para mostrar para o investidor. Olha aqui, investidor, nós temos aqui um preço de valuation, de negociação, temos um acionista que, eventualmente, tem um prejuízo, uma conta para pagar aqui com o Vasco, e isso vai entrar na negociação, na proposta, para que a 777 também não receba tudo sem antes reparar o Vasco. Claro, né, pessoal? Se devidamente apurado que a 777 foi responsável. É uma configuração nova, um detalhe interessante que o Vasco precisa levar para o futuro investidor. Provavelmente, isso vai fazer parte da conversa com o grego Marinax. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e até a próxima.